vamos conversar com a historiadora e pesquisadora do programa de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da FEFELESH USP, Denise Dessordi. Bom dia, Denise. Bom dia, Glauco, tudo bem? Bom Tudo dia a todos e certo. todas. A Denise que já esteve aqui, inclusive no Jornal Brasil Atual, falando a respeito do Auxílio Brasil, fim do Bolsa Família e do desmonte das políticas sociais no atual governo. E, Denise, a gente tem hoje um panorama, né, infelizmente, de fome no Brasil, e às vezes as pessoas veem, né, que o Brasil, infelizmente, voltou ao mapa da fome, as cenas retratadas, reportagens que são feitas a respeito, e lembram desse quadro que era um tema central, inclusive nos anos 80 e 90. Mas muita gente não se lembra ou não viveu e não sabe como era isso no Brasil naquela época. De que forma a noção e o conceito mesmo de fome, as políticas públicas dessa área foram se modificando desde a redemocratização, Denise? Bom, Glauco, obrigada, né? Primeiro, assim, obrigada pelo convite para voltar. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês novamente. E sim, né? Eu acho que eu estava assistindo a matéria anterior e acho que tem algo bastante interessante que a Vânia falou na entrevista que ela deu, né? Sobre o preço do gás, que é a ausência de renda, né, para adquirir tanto os alimentos quanto o gás, né, e a importância desse tipo de campanha de mobilização. Isso nos ajuda como um gancho para a gente pensar, né, o que acontecia nos anos 80 e 90, uma política diferente, mas bastante próxima do que a gente está vendo agora, de que embute uma ideia de que o desenvolvimento social, ou o combate à fome, ou mesmo o combate à pobreza, né, como esses termos também foram sendo modificados ao longo, especialmente dos anos 90 e início dos anos 2000, como isso está alinhado numa ideia de que o desenvolvimento econômico, por si só, ele em algum momento vai trazer soluções automáticas, né, para essas questões. Ao longo até os anos 80, até o final dos anos 80 e no início dos anos 90, essa era uma concepção bastante arraigada, né, um dos motivos pelos quais as ações institucionais, ou seja, aquelas do corpo do Estado, para o combate à fome, elas ficam, de certa forma, setorizadas em ações individuais, campanhas filantrópicas, né? Nós vamos ter grandes campanhas cívicas nesse período, especialmente no início dos anos 90, com a ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida, né? Isso depois passa por um arrefecimento, e nós vamos ter a instituição de programas sociais a nível local com distribuição de renda, mas que acompanha também uma espécie de embrião do que a gente entende hoje como condicionalidades, mas no sentido de moralização da pobreza também, né? O foco em que ações individuais, ou seja, a partir do momento em que as pessoas são qualificadas, que elas acessam o ensino formal, elas vão ter condições de sair da condição de empobrecimento e, no caso, da condição de fome, né? E é interessante a gente observar também que ao longo dos anos 90, o Estado relutava em admitir, né, o governo brasileiro relutava em admitir que nós tínhamos cenários graves de fome no país, né, quando isso acontecia. E essa discussão era pautada pelos movimentos de oposição ao governo, pelos partidos de oposição, especificamente e mais fortemente pelo Partido dos Trabalhadores, e isso é trazido numa discussão de articulação dos próprios movimentos sociais, né? Ou seja, a pobreza ela passa a incorporar outros aspectos, não necessariamente definida pela fome, e essa discussão ela começa a ser modificada no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 a fome volta como mote, né, das discussões no cenário público nacional, público político nacional, com a campanha das eleições presidenciais e 2003, isso vem a ser modificando as relações também hierárquicas entre Estado e sociedade, porque a fome entra, então, como mote organizador das políticas sociais e também como um elemento de mobilização solidária, né? Tal como aí a campanha dos petroleiros para chamar atenção para a política de regulação do gás, enfim, né, como tudo isso ocorre, nós vamos ter essa amálgama no início dos
anos 2000 também, de ações que vão tentar discutir questões estruturais da sociedade brasileira, né, como a nossa política econômica também é organizada, mas atrelando isso à discussão da fome, né, como essas coisas não estão desconectadas umas das outras. E nós vamos ter, então, a criação do Bolsa Família, que com certeza, né, em 2013, altera a forma como nós compreendemos tanto pobreza quanto fome enquanto sociedade, né, ou seja, o Bolsa Família, ele altera o significado de desenvolvimento social. Isso é um processo cumulativo que se estende na primeira década dos anos 2000, e nós passamos a entender que pobreza e fome são coisas diferentes, mas que caminham juntas, e que elas têm determinados motivos que as geram, né, e que não necessariamente só o foco no desenvolvimento econômico vai propiciar o combate a esses elementos. E, por fim, Glauco, de forma bastante resumida, eu acho que é importante a sua pergunta, e é importante a gente pensar também que a fome, ela é um problema estruturante das relações sociais brasileiras, mas que ela caminha junto também com outro problema que é estrutural, né, que é a concentração de renda, que é persistente no Brasil. Então, sempre que a gente pensa em fome, em pobreza ou desigualdade social, a gente tem sempre que pensar nas formas de concentração de renda também, na forma como a produção no país está organizada. É interessante, né, fazer esse retrospecto, Denise, porque quando se fala do combate à fome e à pobreza no Brasil, muitos fazem associação direta ao Bolsa Família, que foi fundamental, mas na verdade ele integrava ali o Fome Zero, um conjunto de 31 iniciativas que iam justamente nesse sentido de combater a fome e também a pobreza, mas também foram implementadas no decorrer desse tempo outras iniciativas, como a própria valorização do salário mínimo, houve aumento do emprego formal e mesmo políticas de apoio à agricultura familiar, por exemplo, né? Não é só uma política social que consegue tirar as pessoas dessa condição, conjunto de medidas que acabam dialogando entre si, Denise? Isso, os programas sociais, eles têm por objetivo implementar direitos sociais, né? No Brasil, a via que nós escolhemos para fazer isso é por meio dos programas sociais, né? Em grande parcela, é possível dizer isso. Agora, quando a gente pensa no Fome Zero, né, era uma proposta que disputava, inclusive, o espaço de articulação de como as políticas e os programas sociais seriam organizados e geridos. O Bolsa Família acaba se sobrepondo, porque ele conseguiu, né, o agora extinto Bolsa Família conseguiu conciliar interesses, né, entre desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, e interesses aqui eu digo de setores dominantes também da sociedade brasileira, e o Fome Zero, ele tinha uma proposta de mudança que envolvia elementos mais estruturais, como, por exemplo, incentivo à reforma agrária, a discussão sobre a produção de alimentos, e depois ele fica como uma estratégia de governo que vai impulsionar outras tantas políticas e programas sociais tão importantes, como, por exemplo, acho que dá para citar aqui a título ilustrativo, o programa de cisternas, né, que agora também está sendo desmontado. Mas é um conjunto de políticas, né, geração de empregos consistente, de empregos formais, é importante dizer. Esse é um dos pilares que também foi demolido com a reforma trabalhista, né, a geração de empregos, valorização do salário mínimo, tal como você disse, e as ações dos programas sociais. Então, assim, os programas sociais sozinhos, eles não resolvem tudo, né? O combate à pobreza, ou a minoração da pobreza e o combate à fome, que me parece ser uma das pautas mais urgentes, se não a mais urgente que nós temos nesse momento, devem vir de projetos coletivos e de ações do Estado, né? Porque não há como combater isso num cenário de tantos problemas estruturais que nós estamos passando. Denise, quando a gente faz a comparação em relação principalmente àquilo que aconteceu desde 2003, em muitos desses aspectos, o Auxílio Brasil em si acaba sendo uma involução, uma volta ao passado, já que ele não tem essa dimensão de transversalidade, de integração. E como essa proposta e a própria postura do atual governo, você citou inclusive a questão do programa de cisternas, que hoje está praticamente abandonado, como esse comportamento do governo em termos de políticas sociais trabalha com a ideia de desresponsabilização do Estado e também de individualização da pobreza?
A ideia de individualização da pobreza é, de certa forma, já a desresponsabilização do Estado, né? Ou seja, o Estado ele se coloca numa postura de planejamento e de implementação de políticas e programas sociais como se ele não fosse responsável nas escolhas de políticas econômicas, ou seja, na condução, né, do nosso próprio pacto e coesão social, como se o Estado não fosse responsável pela geração da pobreza, né, ou seja, e aí a individualização dessa responsabilidade é a própria desresponsabilização, porque é como se as pessoas, elas não tivessem, de certa forma, conectadas, ou que elas também não tivessem gestão sobre os rumos do Estado, né, ou seja, uma desregulamentação completa. O Auxílio Brasil, ele representa um retrocesso na proteção social, e ele corrói essa rede de proteção social, porque ele aparece como síntese de todas essas ações, né, de desmanche, ou seja, ele tem um foco completamente voltado para as ações individuais, retoma essa ideia de que um suposto desenvolvimento econômico que nós não estamos vendo também, né, a recuperação econômica que estava prometida, enfim, é possível apontar isso, e essa política ela é parecida com o que nós tínhamos no início dos anos 90, ou pelo menos essa forma de materializar esse discurso e essa articulação na cena política pública dos anos 90, mas é algo infrutífero e talvez agora seja mais desastroso ainda, porque nós estamos num processo de desregulamentação dos direitos trabalhistas e também de aceleramento do empobrecimento da população, né, pela não geração de empregos e porque o Estado está em completo desmanche. É um curto-circuito geral de todas as referências que nós tínhamos para pensar o desenvolvimento social no país. E diante desse curto-circuito, é preciso uma atitude de mão dupla ali da sociedade civil como um todo, porque a gente sabe que o governo é bastante refratário à participação social e também à discussão de iniciativas nessa área social, mas também temos aí a lei do teto que acaba limitando os investimentos nessa área. Nesse sentido, a sociedade civil precisa realizar essas ações emergenciais, né? Porque, como diria o Betinho, quem tem fome tem pressa, mas é preciso também trabalhar para mudar essa situação do ponto de vista das políticas públicas, institucionalizar iniciativas para que as pessoas possam sair dessa situação de fome e miséria, pobreza aqui no Brasil, Denise? Glauco, eu creio que sim, sem dúvida, né? A sociedade civil já vem se mobilizando e é importante a gente também aqui pensar a sociedade civil e pensar também, por exemplo, nos movimentos sociais, né? O MST está numa campanha gigantesca de distribuição de alimentos, né? Natal Sem Fome, já estão circulando nas redes a campanha e buscando apoio e pedindo apoio também para a população para levar essa campanha adiante. O MTST com as cozinhas solidárias, muitas vezes também em parceria com os produtores rurais, né, com a agricultura familiar. Nós temos a própria ação da cidadania, né, muito sintomático a gente pensar que desde 2015 eles vêm reativando os circuitos deles de atuação e agora, desde 2017, isso se aprofunda com a pandemia também, eles retomam as ações massivas da campanha, tal como acontecia ou aconteceu nos anos 90. Então, há já uma mobilização da sociedade civil, mas o quadro que nós estamos, ele é completamente crítico, não há como essas ações serem permanentes, elas servem para alertar, elas são emergenciais, elas são importantíssimas, todos nós devemos apoiá-las, mas é preciso que o Estado se responsabilize, né? O Estado, ele existe para isso, então é sim importante cobrar essas ações, né? Mas também é super complicado, nós estamos num período quase que eleitoral já, e como você colocou, há também um desincentivo à participação e à gestão democrática do Estado, né? Então nós temos de novo esse cenário de embates. Denise, é importante esse exemplo que você citou dos movimentos, em especial do MST, que faz esse trabalho de cozinhas solidárias, também de distribuição de alimentos. Isso só é possível porque é um movimento bem estruturado que trabalha com a ideia de reforma agrária. E aí eu queria que você falasse a respeito disso, né, com a importância dessa expressão que acabou sumindo, inclusive, né, de boa parte do vocabulário da esquerda aqui no Brasil, que é a reforma agrária. Que importância teria ela para mudar esse quadro de fome e pobreza num país em que a distribuição é tão desigual, a distribuição não só de renda, mas também de terras?
Olha, Glauco, pensando na dimensão dos programas sociais e das políticas de combate à fome e à pobreza, acho que é importante a gente ressaltar que reforma agrária era algo que estava bastante em discussão no início dos anos 2000, né? A opção política feita foi pela via dos programas sociais, que de certa forma acabam minando, tal como o Bolsa Família, que acabam minando as possibilidades de mudança das estruturas e da organização social da nossa sociedade, né? Ou seja, a gente tem programas sociais de transferência indireta de renda que implicam em outras questões, e a reforma agrária ela estava em pauta, por exemplo, com a ideia do Fome Zero, né? Uma ideia de alinhar a soberania alimentar à segurança alimentar, né? Justamente para evitar que nós estivéssemos, por exemplo, agora novamente numa situação em que grande parte da população vivencia uma condição de insegurança alimentar, né? São 19, 20 milhões de pessoas que acordam todos os dias sem saber se vão ter o que comer. Dessas, a gente já volta ao mapa da fome, né? Já há evidências suficientes para suportar essa afirmação. E quando nós pensamos no projeto de reforma agrária, a gente está pensando também numa mudança estrutural desses problemas, né? Não só da concentração de terras, da concentração de renda e das formas também como interesses dominantes estão colocados no Estado, né? E aqui a gente está pensando no agronegócio, enfim, e isso puxa uma série de outras discussões. O movimento dos trabalhadores sem terra, ele é historicamente constituído, eles têm muita experiência, eles sabem o que eles estão fazendo, né? E quando a gente vê eles assumindo uma campanha como essa, por exemplo, de distribuição de alimentos, é porque a situação ela está bem ruim mesmo, e é um indicativo de que essas pautas elas precisam ser retomadas na discussão pública, né? Ou seja, como a gente vai começar a pensar daqui para frente o que pode ser feito, já que tudo que existia está sendo demolido ou já não existe mais, né? Ou está sendo desativado. Então, acho que eles nos alertam também para a importância de se retomar essas discussões de forma aberta, como projeto de sociedade. Denise, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Fica o convite, inclusive, para quem acompanha aqui o nosso programa, para ver, também está lá disponível no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual, a outra entrevista com a Denise, que ela traça um panorama completo ali do fim do Bolsa Família, do desmonte das políticas sociais no Brasil e também uma análise a respeito do Auxílio Brasil. E volte sempre, Denise. Muito obrigado. Obrigada a você, Glauco. Um abraço, até a próxima. Obrigada. Abraço. Conversamos aqui com a historiadora e pesquisadora do programa de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Denise Dessordi. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.